No calor escaldante de 1989, o mundo testemunhou o que se tornaria o romance por excelência de uma geração. Na estreia de Great Balls of Fire, em meio aos flashes das câmeras e ao aroma de perfumes caros, duas almas se encontraram num momento que pareceu menos um encontro casual e mais um realinhamento cósmico. Johnny Depp, o ídolo televisivo em ascensão de 26 anos, com um ar melancólico, olhou para o outro lado do saguão lotado e viu Winona Ryder, de 17 anos. Mais tarde, Johnny descreveria o momento como um olhar cinematográfico clássico, muito parecido com as lendárias lentes de zoom, usadas em Amor Sublime, Amor West Side Story, onde o mundo inteiro se desvanece numa névoa tênue, deixando apenas a pessoa amada em foco nítido e angustiante. Johnny ficou instantaneamente encantado, cativado pela pele de porcelana e pelos olhos escuros e penetrantes da jovem estrela. Para Winona, que só tinha visto o ator Christian Slater brevemente antes, Johnny foi o seu primeiro tudo, o seu primeiro beijo de verdade, o seu primeiro amor verdadeiro e, eventualmente, o homem que ela acreditava que seria o seu marido. A conexão entre eles foi imediata e primordial. Partilhavam a mesma aura sombria e poética e uma fascinação mútua pelos recantos mais obscuros e ocultos do mundo. Para entender a gravidade da união deles, é preciso analisar as vidas que levavam antes daquela estreia fatídica. Winona Laura Horowitz, nascida em uma fazenda em Minnesota e criada em uma comunidade boêmia na Califórnia, nunca foi uma típica criança da indústria cinematográfica. Ela cresceu cercada pela elite intelectual. Seu padrinho era o defensor dos psicodélicos Timothy Leary, e seus pais eram amigos íntimos do poeta Allen Ginsberg. Essa criação lhe incutiu uma sensibilidade delicada e intelectual. Ela era uma garota que lia O Apanhador no Campo de Centeio e se sentia uma estranha em sua própria pele, uma característica que a tornou a musa perfeita para o movimento da cultura alternativa do final dos anos 80. Ela já havia provado seu talento em Beetlejuice e Heathers, consolidando-se como a voz de uma geração marginalizada e com humor ácido. A trajetória de Johnny foi mais acidentada, trilhada na umidade do Kentucky e da Flórida. Antes de ser ator, ele era músico, um jovem que abandonou o ensino médio e se mudou para Los Angeles com sua banda The Kids, em busca do sonho de se tornar uma estrela do rock and roll. Foi um encontro casual com Nicolas Cage que o desviou para a atuação. Quando conheceu Winona, ele estava preso na gaiola brilhante de 21 Jump Street. Era um homem que odiava a própria fama, um rebelde que se sentia uma fraude nas revistas de ídolos adolescentes. Ele buscava algo real em uma cidade de sombras e em Winona encontrou uma companheira de jornada. Uma garota que entendia que ser diferente era tanto uma dádiva quanto uma maldição. Em 1990, a dupla havia se tornado o assunto mais comentado da indústria. Eram inseparáveis, um conto de fadas gótico que ganhou vida. Passavam os dias atuando juntos em Edward Mãos de Tesoura de Tim Burton, um projeto que definiria suas carreiras. Johnny interpretava o pária mudo com Mãos de Tesoura com uma ternura trágica, enquanto Winona era a líder de torcida loira que enxergava a beleza por trás das cicatrizes dele. A devoção que sentiam fora das telas transparecia em suas performances, criando uma química tão frágil quanto intensa. Na vida privada, eram um mundo à parte, lendo poesia beat, à luz de velas e ouvindo seus discos favoritos repetidamente. A devoção de Johnny atingiu o ápice quando ele decidiu imortalizar seu amor, de uma forma que chocou o público, mas comoveu profundamente os pais de Winona. Ele foi a um estúdio de tatuagem e tatuou Winona para sempre em sua pele. Para ele, não era apenas uma tatuagem, era uma declaração permanente de que não importava o que acontecesse no mundo volúvel de Hollywood, seu coração pertencia a ela. Até mesmo os pais rigorosos de Winona se renderam ao gesto, considerando Johnny um cavalheiro educado
e a moda antiga que frequentemente recebia café da manhã na cama da família quando se hospedava em sua casa. Para o público, o casamento não era apenas uma possibilidade, era uma certeza. Todos aguardavam ansiosamente o dia em que eles diriam sim. Com o passar dos anos 90, a estabilidade que Winona tanto almejava começou a escapar por entre seus dedos. O ramo em que estavam envolvidos, que ela certa vez descreveu como tudo incerto o tempo todo, começou a cobrar seu preço. Eles haviam ido morar juntos e ficado noivos apenas 5 meses após o início do namoro, uma atitude que muitos consideravam precipitada prematura. Chegaram até a tentar convencer o amigo, o excêntrico diretor John Waters, a celebrar o casamento. No entanto, as sombras se alongavam. Waters, percebendo a imensa pressão sobre Winona de 19 anos, acabou convencendo Johnny a adiar a cerimônia por acreditar que ela era muito jovem para o peso de uma união legal. Embora o casamento tenha sido adiado, as pressões de suas carreiras separadas começaram a puxá-los em direções opostas. Johnny estava imerso na atmosfera sombria das filmagens de Gilbert Grape, Aprendiz de Sonhador, em 1993. O papel de um jovem esmagado pela responsabilidade familiar o afetou profundamente. Ele admitiu ter se envenenado além da conta com álcool e outras substâncias durante esse período, lutando para separar sua própria dor da dor de seu personagem. Enquanto isso, Winona estava perdida no papel de May Welland em A Época da Inocência, de Martin Scorsese, interpretando uma personagem sem opinião própria, um paralelo perturbador com a perda de identidade que ela começava a sentir em sua própria vida como noiva de uma superestrela. Em 1993, o sonho finalmente se desfez. A notícia de que Ryder e Depp haviam decidido se separar causou um grande impacto em seus fãs. A justificativa oficial foi a imprudência do amor jovem e da fama, mas a verdade era muito mais complexa. Johnny admitiu mais tarde que seu maior erro foi ter sido aberto demais com a mídia. Ele esperava que, ao ser honesto sobre o relacionamento, destruiria o monstro da curiosidade dos tabloides. Em vez disso, inadvertidamente, deu ao público permissão para se sentir parte do relacionamento, transformando seu santuário privado em um espetáculo para espectadores. A separação não foi um rompimento amigável, foi uma amputação traumática para ambos. Johnny, devastado e chorando no set de Ed Wood, confessou ao diretor Tim Burton que a separação não foi culpa de Winona, mas sim dele. Burton observou que Johnny nunca mais foi o mesmo depois disso. Era como se Winona tivesse levado sua alma com ela. Num ato final de simbolismo doloroso, a tatuagem Winona Forever foi alterada cirurgicamente. Tornou-se Wino Forever, uma cicatriz permanente representando um amor que foi transformado pela dor e amargura, um lembrete de que para sempre é muito tempo em Hollywood. Para Winona, o fim do noivado representou o início de um inferno pessoal. Com apenas 19 anos, ela se viu perdendo o controle, consumida por uma depressão tão profunda que parecia estar se afogando. Ela se tornou constrangedoramente dramática. Em seu luto, incapaz de conciliar a imagem de si mesma na capa da Rolling Stone, como a garota mais sortuda do mundo, com a garota que tomava comprimidos para dormir em excesso apenas para anestesiar a dor. Ela se sentia uma fraude, um coração partido mascarado por um sorriso de $1 milhão. A escuridão quase se tornou fatal certa noite quando ela adormeceu com um cigarro aceso na mão. Acordou com o cheiro de fumaça e a visão das chamas lambendo os lençóis. Foi um alerta de que estava brincando perigosamente com a própria vida. Estava experimentando álcool e drogas, perdendo o interesse pela imagem pública e pela carreira. Mesmo namorando outros homens como Dave Pirner ou Matt Damon, nos anos seguintes carregava o rótulo de monogâmica em série. Uma mulher que nunca conseguiu alcançar o padrão estabelecido por seus pais, um padrão de amor verdadeiro e duradouro que ela pensou ter alcançado brevemente com Johnny.
Décadas se passaram, e enquanto Johnny se envolvia com Vanessa Paradis e, eventualmente, com a desastrosa união com Amber Heard, o fantasma de Winona permaneceu em seu coração. A carreira de Winona também teve um grande ressurgimento com Stranger Things, mas ela continuou sendo uma alma frágil, aos olhos daqueles que a conheciam melhor. Quando o mundo se voltou contra Johnny, em meio a acusações de violência no final da década de 2010, foi Winona quem correu em sua defesa. Ela falou do Johnny que conhecia o homem que era tudo menos violento, o homem que ela amou com a pureza de um primeiro romance. Ela se recusou a deixar que a percepção do público apagasse a realidade do homem que um dia fora seu melhor amigo e família. Até recentemente, em 2019, circulavam rumores de que os dois haviam retomado o contato, trocando mensagens de texto e telefonemas noturnos. Amigos sussurravam que Winona deveria se manter longe do encrenqueiro, em que Johnny havia se transformado, mas o vínculo entre eles permanecia um enigma. Eram duas almas jovens que enfrentaram um turbilhão de fama repentina e atenção indesejada, sem um mapa para guiá-las. Sabiam o que era melhor para si, independentemente da interferência alheia. Hoje a história de Johnny Depp e Winona Ryder serve como prova de que algumas vitórias, especialmente no amor, têm um preço que só é compreendido décadas depois. Eles tinham a cor de pele perfeita, a química perfeita e o sonho perfeito de uma vida tranquila juntos. Mas Hollywood não é lugar para sonhos tranquilos. É uma fábrica que consome a juventude e cospe lendas. Johnny continua a lidar com seu legado complexo, às vezes aparecendo em entrevistas com um olhar atormentado, uma lembrança do homem que um dia conquistou o mundo, mas perdeu a garota. Winona mantém sua privacidade encontrando certa paz com Scott McKinley Hahn, mas sempre carregando a memória de seu primeiro tudo. Eles permanecem o maior e C da história o casal que todos esperavam que se casasse, mas que em vez disso se tornou um exemplo trágico do preço de amar demais sob os holofotes. Sua história é uma história de sobrevivência, resiliência e do poder duradouro de um primeiro amor que nunca morre de verdade, mesmo quando a tatuagem na pele muda. A jornada, desde aqueles primeiros olhares até o estado atual de suas vidas, é uma tapeçaria notável de triunfos e decepções. Serve como um lembrete de que o curso da vida é moldado por anos de luta e ambição. Como a lendária Sophia Loren, que escolheu a lealdade em vez do charme de Cary Grant, ou a graça trágica de uma princesa, esses ícones nos lembram que por trás do glamour reside um coração humano capaz de imenso sofrimento e eventual renascimento.